e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Graça e paz, uma ótima noite aos irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Rafael Abdala, a oportunidade, a confiança de eu poder estar aqui compartilhando com os irmãos uma porção da palavra do Senhor. Quero trazer um abraço e antes agradecer o pastor Laor também, que nos recebeu com tanto carinho, o irmão Anderson e os irmãos que fizeram que eu chegasse. Eu vim pela manhã do Rio de Janeiro, com um abraço caloroso do pastor Diego Bravin, que os irmãos talvez não conheçam, mas trago um abraço, não só dele, mas também do presidente da Convenção Batista Fluminense, pastor Rafael Antunes, e hoje nós fomos abençoados em alusão aos 135 anos dos Batistas Fluminenses, estão comemorando de presença batista em todo o estado do Rio de Janeiro. São 2.157 igrejas e quase 576 mil batistas no estado do Rio de Janeiro. Então eu trago esse abraço aos irmãos e agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero aproveitar o ensejo e dizer sim que hoje estamos ali ao lado do pastor Diego Bravin como mobilizador em todo o estado do Rio de Janeiro, mas nem sempre foi assim. Por muitos anos estive como missionário no campo fluminense, trabalhando em lugares onde se fala muito de guarda-chuvas e vassouras. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar nesses itens, que são os fuzis bem conhecidos no Rio de Janeiro. E por muitos anos eu estive trabalhando em lugares como estes. Mas aprove o Senhor, depois de 13 anos assim, pastor Diego Bravin viu uma oportunidade e me trouxe hoje para trabalhar como mobilizador, ainda que seja ainda missionário, mas mobilizador. Quando recebi o convite para estar aqui com os irmãos, naquela semana que eu recebi o convite para estar aqui com os irmãos, ardia no meu coração uma história muito diferente, em que a Bíblia conta que essa história nós deparamos até os dias de hoje, que é a história de Agar. Mas quando eu fui tomado e fiquei atônito por isso, por conta do tema do mês da família, que fala sobre graça e coragem, eu não poderia deixar de compartilhar com os irmãos algo que na minha tenra idade, na primeira igreja batista do Irajá, na época o saudoso pastor João Falcão Sobrinho nos falava sempre, que era sobre famílias fortes, porque tem a graça de Deus, tem a coragem, mas porque tem a intimidade com Deus através da oração. E eu gostaria de rapidamente compartilhar com os irmãos o trecho da Bíblia e da palavra de Deus que se encontra lá em Efésios, capítulo número 3, do versículo 14 até o 20. Efésios de número 3, do versículo 14 até o 20. O livro de Efésios e essa carta e essa palavra que Paulo dirige aos Éfesos é muito usada nos dias de hoje para falar sobre guerra espiritual, para falar de verdades que antes ou nunca antes haviam sido faladas ou ensinadas ou compartilhadas, mas que através da vinda do Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquilo que antes não se conhecia, passou-se aqueles que crerem conhecer. Aquilo que estava oculto passou-se a não ser mais oculto. E aquilo que poucos tinham acesso, através do testemunho do Salvador do Senhor Jesus, todos puderam ter esse acesso. E Paulo diz assim: por essa razão, versículo 14, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo as riquezas da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, e estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Lá na comunidade que eu labutei por muitos anos, quando chegava essa parte da leitura, por costume nós dizíamos assim: fala tu que eu estou cansado.
E eu queria lhe pedir você encarecidamente que lesse os versículos até o versículo 20. Você pode fazer, por favor? Vinte. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E o povo de Deus diz: família, graça e coragem. Essas são as palavras. E a Bíblia está cheia de exemplos. Eu poderia citar hoje aquela mulher sem nome, mas da cidade de Naim, o qual ela se depara com algo muito difícil, a perda do seu filho, mas outrora a perda do seu marido. E ela tem na sua vida uma experiência que é muito marcante. Após a perda do marido e do filho, o encontro com o Senhor Jesus. Diz aquele texto que Jesus estava com a multidão, que o seguia pelos sinais e maravilhas que ele fazia. Mas Jesus deixa a multidão e vai até essa mulher que havia perdido na sua vida o apontamento do futuro. Uma viúva sem nome, mas que poderia ser qualquer um de nós diante das dificuldades na vida. Eu poderia citar aquela mulher hemorrágica que estava há 12 anos padecendo e havia gasto o seu dinheiro. Aquela mulher estava longe dos seus familiares há muitos anos por conta daquela hemorragia. Eu poderia citar Ana, como bem fez e pregou a outrora, uns dias atrás, o pastor Rafael Abdala. E hoje eu pude ver o texto e essa pregação no YouTube. Eu poderia citar tantas outras famílias e personalidades e personagens bíblicos que falam de situações daquele tempo para os dias de hoje. Mas Paulo aqui em Efésios, ele começa dando explicações, os irmãos vão perceber nos capítulos anteriores, ou no 1 ou no 2, que ele volta e meia, e na minha versão Almeida, revisada e atualizada, vai dizer que ele diz: por isso, por aquilo, por essa razão. E aqui no capítulo 3, versículo 14, ele começa dizendo, ó, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, que toma o nome de toda a família. Família, graça e coragem. A gente ouviu falar, e eu aprendi desde pequeno, que graça é o favor imerecido de Deus a nós. Mas há momentos em nossas vidas que essa graça se torna graça sobre graça. Quando nós estamos fracos, nos sentimos fortes. Quando temos vontade de chorar e sorrimos. Quando estamos arrebentados e fortalecemos outros que precisam de uma palavra. Esse é o favor de Deus quando Ele nos dá forças em meio à nossa fraqueza. Mas essa graça, ela aponta encorajamento. E eu poderia citar Davi, o Davi que vence Golias. O Golias fica 30 ou 40 dias dizendo, não há ninguém aí do povo de vocês que possa vir guerrear comigo. Mas foi no meio da sua família que ele aprende a vencer ursos e leões para fazer cair aqueles gigantes. Ou seja, a Bíblia toda, ela tem inúmeros apontamentos que nos dão coragem, mas entendendo que através da graça de Jesus, nós somos salvos, mas também prevalecemos nos dias de hoje. Eu disse para os irmãos que por muito tempo eu estive labutando em algumas comunidades no Rio de Janeiro. E uma delas, nós tínhamos um reforço escolar. E eu lembro como se fosse hoje, quando uma criança daquele reforço escolar ou daquela creche, eles aprendiam geografia, português, matemática com princípios bíblicos, através de um programa chamado PEV, que é ligado a Children Ask na Holanda, e aqui em São Paulo, Atuação Global. E uma daquelas crianças, uma menina de 6 anos, chegou para a professora e disse assim, professora,
Eu não aguento mais. Na minha casa, todos os dias são dias de briga. Só que hoje meu pai foi embora. Só que hoje meu pai meteu o pé. E eu não sei o que fazer. Aquela professora disse para aquela menina: você já está aqui há quase um ano. Você sabe quem é Jesus? Ela: eu sei. Você tem lido a Bíblia? Eu tenho lido a Bíblia. Vamos fazer o seguinte: vamos orar. E aquela criança orou. Passado 15 dias, ela chega toda animada na creche ou no reforço escolar e fala: tia, 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 a senhora não sabe o que aconteceu. Jesus ouve a oração. Jesus responde a oração. Meu pai havia ido embora de casa, lembra disso? Meu pai retornou. E a minha casa, que era um terror, era uma brigaiada, hoje está em paz. E ela disse assim: depois que eu conheci Jesus nesse lugar, que é a igreja de Cristo, a vida minha mudou, disse ela. E agora eu sou uma missionária de Jesus com 6 anos. E toda a minha casa mudou. Irmãos, o Deus que dá à família graça e coragem é o mesmo que nos assiste em nossas necessidades. Eu falei daquela mulher viúva da cidade de Naim. Ela perdera o seu filho, mas ela havia perdido o seu marido. Acabou para ela. Como diz lá no Rio, perdeu, acabou para ela. Mas Jesus deixa a multidão que estava com ele, vai até aquela mulher, diz: não chores para aquela mulher, toca no esquife. Todos se assustaram, porque não poderia fazer aquilo. Mas Jesus disse para ele tornar-se a viver, e o devolve à sua mãe. Quantas situações como estas acontecem na nossa vida, que nós achamos que estão perdidas. Mas família é graça e coragem. Graça porque, primeiro, porque nós recebemos de Deus essa dádiva de força na fraqueza, de certeza na incerteza, de poder quando não há poderio nenhum. Não é à toa que nós falamos, por base em Romanos, se Deus é por nós. Paulo então, ele começa a dissecar e dizer das suas injúrias, das suas lutas, das suas dificuldades. E o povo estava começando a sentir mal por conta do que Paulo estava passando. Mas aí ele chega no capítulo 13, no versículo 14, e diz: gente, é por essa razão que vocês não devem se preocupar, porque eu dobro os meus joelhos e oro ao Pai, que toma o nome da minha e da sua família. Você pode entender isso? Eu dizia um dia atrás para o pastor Diego que desde muito cedo eu sabia o que eu queria ser na minha vida. E eu nunca quis ser pastor. Primeiro porque é vocação, é chamado. E segundo porque na família eu já tinha 2 tios pastores. E 2 estavam aqui nesse estado maravilhoso. O Genivaldo e o Joel Félix. Eu falei: já tem pastor demais na família? Então, com 7 anos de idade, eu já estava no meu primeiro clube de futebol. Já tinha ganho a minha primeira chuteira. Com 13 anos, eu estava num grande clube do Rio de Janeiro, que eu aprendi a amar. E não é o Flamengo, o Vasco da Gama. E eu lembro, com 13 anos, estava eu lá, Felipe, Pedrinho, que hoje é o presidente do Vasco, Braga e outros jogadores. Mas foi com 13 anos que a coisa mais difícil da minha vida aconteceu. Quando eu perdi a pessoa que mais me dava forças para continuar, minha mãe. E aí, com 13 anos, eu lembro como se fosse hoje, estava eu, Pedrinho, no ônibus, e tudo foi parado. Parece que por 3, 4 anos a minha vida parou. Mas depois de um tempo eu volto ao futebol e eu vou jogar num time que era comandado pelo Jairzinho da Copa de 70, porque ele mandava jogadores para a China, para Portugal, para a Europa, do modo geral. Eu estava lá. Eu lembro como se fosse hoje, dando volta aos campos. O treinamento de antigamente não é como hoje é feito. Hoje é muito pior do que antigamente. E Deus falou para mim: é a última vez que você vai estar num time de futebol,
porque eu estou levando você para um outro time. E as lágrimas começaram a cair, porque com 7 anos era o sonho da minha vida, e agora com 17 anos, pronto para chegar aos juniores, hoje sub-18, sub-19, sub-20 e profissional, Deus fala comigo que não vou partilhar mais do que eu quis para a vida toda. E eu sabia o que Ele queria comigo, eu não queria nada daquilo. E aí começou o coletivo, e a gente tinha uma frase, quando a gente destruía o coletivo, a gente falava assim: acabou com o coletivo. E no final do coletivo, o técnico me chamou, o Jovito, falou: Marcos, na época conhecido como Baltazar, um apelido dado que o Pedrinho me deu, vou fazer muitos gols, eu era atacante, e era fácil jogar com esse povo. Eles davam a bola, eu fazia o gol. Se eles não dessem a bola, eu não fazia o gol. E eu lembro como se fosse hoje que ele disse assim: eu gostei muito de você, mas eu não vou ficar com você. E eu falei assim: eu sei disso. Ele: como? Deus havia falado comigo. Um tempo passou, eu fui para o seminário, meu primeiro ministério, e aí eu começo a ligar o televisor e ver aquela galera, aquele povo todo que eu joguei. E as lágrimas caíram. O tempo passou e o tempo passou, e chegamos a 2019. Deus havia dito para mim que eu nunca mais iria compartilhar do futebol. Mas por ser pastor, missionário, que trabalhava em tempo parcial, eu trabalhava na construção civil nessa época. Aí fui trabalhar num hotel chamado Sheraton, na Barra da Tijuca. E foi a partir desse hotel que eu fui convidado para gerir a Granja Comari em Teresópolis. E aí chegando lá, e eu estou encurtando a história, Deus falou comigo assim: lembra que você me pediu algo com 7 anos de idade? Olha para esses campos, olha para essa sede enorme. Essa história acaba por aqui, disse Deus. Você vai lá em cima e vai dizer não para essa oportunidade. Porque como eu disse para você, lá naquele campo, que os meus planos são maiores que os teus, eu estou dizendo para você que você sonhou chegar à seleção brasileira, mas você não chegou do jeito que você sonhou. Você chegou do jeito que eu desenhei para você chegar. Paulo está dizendo aqui que esse Deus que nós buscamos, esse Deus que nos dá graça e coragem, Ele nos dá graça e coragem para nós avançarmos diante dos desafios da vida, independente quais sejam eles. Paulo está dizendo: olha, eu dobro meu joelho diante do Pai, Ele toma toda a família no céu e na terra, e eu peço a Ele para que Ele fortaleça vocês em tudo, e que vocês compreendam a largura, o comprimento, a profundidade que está em Cristo Jesus. Porque a família, ela é graça e coragem. Mas por que ela vive graça e coragem? Por conta de Jesus. Tem um hino que eu amo muito e diz assim: temos por lutas passado, umas terríveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas teus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, tudo nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós. Quem? A vida, a morte, os anjos, os principados, as potestades, alguma outra criatura poderá nos derrubar? Não, porque em Cristo Jesus nós temos graça e temos coragem para avançar. O texto continua e diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Tem um texto que fala de família, que eu amo muito, e que me chama muita atenção, e que por muitos anos eu aprendi ele de forma errada, que é o capítulo de Atos, quando Paulo e Silas estão presos. Você lembra desse texto? E aí há um terremoto que era normal naquela região, mas o normal não era as correntes se abrirem. E aí o guarda que dava cabo da sua vida por eles grita: cadê os presos? Eu vou me matar. E Paulo fala: não faz isso não. E aí esse guarda fala assim: o que eu faço então? Ele fala: crê no Senhor Jesus. Eu aprendi a vida toda que era só isso. Mas o texto diz
que aquele guarda, aquele homem que guardava aquela prisão, ele leva Paulo e Silas aonde? E o texto vai dizer que agora, a partir da ida de Paulo e Silas na casa daquele homem, houve alegria. Se há alegria hoje é porque antes não havia alegria. Irmãos, Deus garante, por conta dessa graça e coragem, o apontamento, o direcionamento para nós avançarmos. Mas a pergunta que não quer calar: será que nós desejamos isso? Por 8 anos ali, numa comunidade no Rio de Janeiro, como missionário ainda, hoje como mobilizador, eu digo para o pastor Diego Bravin que hoje eu estou melhor na fita, porque as ações são outras. Mas eu lembro que ali era tiro e bomba mesmo. E foram inúmeras vezes atrás de postes e tudo mais. Mas certa vez, depois de quase 8 anos sem nos batizar uma viva alma, de não ter conversão naquela igreja, eu lembro de uma mãe me parar na frente da igreja e dizer assim: pastor, eu perdi 2 irmãos meus para a criminalidade. O meu filho está aqui hoje com 10 anos, mas com 6 anos, por ver os meninos, que assim é dito, com fuzis, com vassouras, com os guarda-chuvas, ele me pediu uma pistola para brincar de ladrão. Você imagina isso? Uma pistola de verdade. Mas agora com 10 anos, ele me pediu um kimono, porque ele aceitou Jesus no jiu-jitsu da igreja, e ele quer ser um atleta de Cristo campeão, cheio de medalhas. Irmãos, os desafios, as circunstâncias são inúmeras na nossa vida, com filhos, com maridos, com esposas, com familiares de modo geral. Mas nós precisamos entender que a família não fora criada por nós, mas sim por Deus. E Ele nos confere graça e coragem para prosseguir. Existem 3 coisas que agradam o coração de Deus num resumo. A primeira delas: o filho que comprais. Eis o meu filho que comprais, o Jesus. O Filho de Deus alegra o coração de Deus. Mas a Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível. Ou seja, se sem fé não agrada a Deus, com fé faz o quê? Agrada a Deus. Mas a Bíblia fala que há alegria no céu quando um pecador se... Aí eu fico a imaginar, qual o nome da irmã de abóbora? Miriam. A irmã Miriam evangeliza alguém, ajuda alguém, testemunha para alguém, e essa pessoa entrega a sua vida a Jesus. O que vai acontecer no céu? Por quem se colocou à disposição na brecha para falar do seu amor? A irmã Miriam. Deus quer nos usar, irmãos. Nós ganhamos pessoas para nós primeiro, e elas desejam serem iguais a nós. As pessoas olham para nós e veem Cristo. Elas não podem nos ver diferente do que está proposto para nós. Família que tem graça e tem coragem. Deus nos chamou para impregnar, como diz o próprio Paulo em 2 Coríntios 14, que nós somos o perfume de Cristo. Então a largura, o comprimento, esse apontamento é para que eu e você venhamos a bater no peito e falar: eu preciso fazer a diferença aonde quer que eu esteja, por conta da graça de Deus na minha vida e por conta da coragem que Ele me deu. Não é na fraqueza que nós somos aperfeiçoados? Ou é na nossa fortaleza? Em último lugar, o Deus que concede graça e coragem para as famílias o faz para que sejamos atuantes em sua obra. Atuantes em sua obra. Eu hoje louvo a Deus pela oportunidade de conhecer essa extensão do reino de Deus que eu conhecia no YouTube, nos vídeos. O pastor Rafael dispensa comentários. Mas hoje eu tenho a oportunidade de conhecer os irmãos e de poder contar a história que eu estive aqui, vivendo esse momento lindo e emoções sentindo. Essa é a realidade. Mas nem sempre foi assim.
Eu dizia dias atrás, quando eu estava, dias atrás, em missões estaduais da Convenção Fluminense, trabalhando lá em Japeri, para um pastor, que houve dias onde eu pensei em desistir. E quem nunca pensou em desistir? E eu tinha uma mania de entrar na condução e descer da condução e andar 30 minutos até minha casa. Eu fazia todos os cultos de quarta-feira, porque o culto de oração lá da igreja é às quartas-feiras, pastor. Mas em uma quarta-feira algo diferente aconteceu. Aquele dia eu comecei a chorar. E eu falei: Senhor, eu sou pastor há tanto tempo, e eu não vejo as coisas acontecerem nesse campo missionário. Eu sou inútil. É melhor o Senhor me levar. Eu não aguento mais. A minha esposa não aguenta mais, que eu estou casado há 25 anos. O meu filho de 21 não aguenta mais. Nós queremos ver vidas. Queremos ver famílias transformadas. E as lágrimas começaram a cair. E de repente a chuva desceu. Eu fiquei encharcado com as minhas lágrimas e com a chuva. E quando eu cheguei em casa, minha esposa puxou minha orelha e falou: por que você não veio até em casa de condução? Para que está todo molhado, encharcado? Naquela madrugada eu recebi um telefonema de um pastor de Houston, Texas. Uma mensagem, na verdade, pelo Facebook. Hoje ele é meu amigo. Na época eu falava o verbo to be. E ele disse assim: Marcos, eu sou de Houston, Texas. Meu nome é Elia Binil. Eu preciso falar com você. Você não me conhece. Eu sei que você é batista de berço. E ele falou isso porque ele não é batista. Você pode me dar o seu WhatsApp? E eu dei, e no dia seguinte ele me ligou. Ele falou assim: eu sei que você é batista de berço, mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu sei que ontem você estava nas ruas chorando, gritando para Deus: você é inútil, você é inútil. E você dizia para Deus: eu tenho sonhos. Eu tenho sonhos. Você gritava igual louco. Quem passasse ia falar: tem mais um louco na rua gritando. Eu quero dizer para você que, mesmo eu estando aqui em Houston, Texas, eu quero dizer para você que Deus sabe que você tem sonhos. E Ele quer realizar os teus sonhos. Mas tem algo que você falou e não foi com os lábios, foi com o coração. Você disse para Deus que queria ouvir de Deus que você é muito amado por Ele, como Daniel ouviu quando ele orou e o príncipe da Pérsia não permitiu que a resposta de oração chegasse. Deus ouviu o que você queria ouvir dele. E Ele está te dizendo que você é muito amado por Ele. O que eu quero dizer para você, meu querido, muito mais do que essa experiência que eu vivi, é dizer para você que a graça que nós precisamos, nós temos. E ela fora nos dada pelo Senhor Jesus. Mas Ele nos deu coragem para avançar. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus tem prazer naqueles que continuam. Se a gente olhasse como aos domingos atrás, pastor Rafael Abdala trouxe uma mensagem falando sobre Abraão, antes de ser Abraão, Deus disse para Abraão: sai da tua parentela. E ele sai com o seu sobrinho, que não era para estar ali. Mais à frente tem a história de Agar. Mas Deus disse que daria um filho para ele. Nós muitas das vezes queremos resolver do nosso jeito, queremos nossos resultados, como eu quis no passado no futebol, mas quem tem os melhores resultados para a nossa vida é o Senhor. É por isso que família tem que depender da graça e da coragem que vem de Deus. Mas Abraão, mesmo saindo com seu sobrinho, ele andou por fé e não por vistas. Irmãos, a gente só vence se nós andarmos por fé e não pelo que nós olhamos. Paulo deixa bem claro que o Deus que dá à família graça e coragem é o mesmo que nos assistem em nossas necessidades. O Deus que garante graça e coragem, Ele faz isso para que venhamos a avançar diante dos desafios da vida e na vida.
O Deus que concede graça e coragem à família o faz para que sejamos atuantes em sua obra. Eu estou agora trabalhando na convenção como mobilizador. E Deus me deu uma expertise de trabalhar no social com missões. Um simples desenho de pano de prato, Deus usou para ganhar muita gente. E aí nós fomos para a convenção trabalhar com a área social missional. E agora como mobilizador. E aí eu fui estar numa cidade lá no cantão do Rio de Janeiro chamada Avelar, em Pati de Alferes. E no final daquela palestra, um irmão da igreja falou assim: pastor, eu posso te levar até a cidade de Queimados? É longe. Eu falei: amém, irmãos, eu estou sem carro por enquanto. E eu termino com essa história. Irmãos, eu entrei no carro. A cada 100 metros, aquele carro morria. Misericórdia. Chegou um tanto do caminho que ele falou assim: pastor, posso deixar o senhor em Japeri mesmo? E é longe. Eu saltei na estação de Japeri, iria pegar um Uber, ninguém aceitou, mas aqui para nós. Eu saí do carro, irmãos, ele voltou para Avelar. O carro dele não morreu mais não, irmão. Pastor, o carro dele não morreu mais. O problema era quem? Liguei para um pastor amigo meu que estava dando um treinamento de evangelismo e discipulado em Queimados. Ele falou: Marcos, daqui a 40 minutos eu te busco aí. Fiquei 40 minutos na frente de uma padaria, lanchei e tudo mais. Ele me buscou. O pastor Leandro Januário, meu amigo, ele havia trocado os 4 pneus do carro. Eu contei a história para ele do carro que me levou e morria. E não morria mais. Quando chegamos na divisa de Queimados com o Seropédico, o que aconteceu com o pneu do carro dele? Estourou. Ele falou assim: pastor, não ando mais contigo não, tá ruim para tu. Eu falei para ele: se minha sogra estivesse aqui, ela ia falar para eu no culto de descarrego, que tá ruim para mim. Saímos do carro, ele pegou a chave L. Quando ele botou a chave L na roda, a chave L entortou todinha, misericórdia. Ele falou: tá ruim para tu. Eu falei: então saio daqui de perto. Eu andei mais à frente, achei uma garagem. Escutem isso. E aí o dono da garagem, da empresa, enviou um funcionário dele, de nome Frederico. Frederico pegou um cano de PVC, esse é o mistério, né? O cano de PVC, colocou na chave estrela, tirou a roda, que também não queria sair por nada, trocou o pneu, tá tudo certo. Eu falei: Leandro, eu só tenho 20 reais no bolso. Você tem a oração, eu tenho 20 reais. Tu ora e eu dou os 20 reais, é o que eu tenho. Quando o Leandro começou a orar, Frederico cai de joelhos no chão. E nós não entendemos nada. Eu falei: tá ruim mesmo, o cara até caiu de joelho e começou a chorar. Frederico levanta e fala assim: ontem eu estava com meu filho recém-nascido e meu filho de 7 anos em casa e minha esposa. Nós não tínhamos nada em casa. E eu olhei para o céu e falei assim: Deus, se tu me ama, amanhã eu preciso voltar para casa empregado e com o que comer. Mas tem uma coisa que eu pedi, e ele disse para nós que ele pediu a Deus: fora isso, Senhor, eu preciso que o Senhor mande 2 anjos para falar do teu amor para mim. Aí eu falei assim: você acha que andar comigo dá ruim mesmo? Eu estou pertinho de Deus, o carro morreu, a roda estourou, o pneu, a chave entortou, para dar tempo para o Frederico entregar a vida dele a Jesus. Irmãos, Deus nos chamou para vivermos nessa graça, nessa coragem. Mas a pergunta que não quer calar diante de tudo que nós temos na palavra de Deus: será que você está disposto? Aquela palavra que eu ouvi do americano lá de Houston, Texas, eu precisei entender que Deus, Ele me vê. E quando eu recebi esse convite, a palavra que ardia o meu coração era a história de Agar. Porque Agar briga com Sarai, que vira Sara. E Agar foge, ainda grávida. Mas o Senhor vê Agar. E o texto vai dizer que Agar viu o Senhor. A verdade é, o Deus que confere graça e coragem à família, Ele tem te visto, mas Ele quer ser visto por você também. E a pergunta que eu te faço, porque já me fizeram:
Será que você quer não só vê-lo, não só ser visto por Ele, mas também estar face a face com Ele? Tem uma canção que ela fala assim: Tu és Deus, quem sou eu? E ela tem impregnado a minha vida. Ela tem tocado o meu coração todos os dias. Quem sou eu? Que a vida toda pensei que fosse eu o Neymar da vida. Mas Deus queria que eu fosse o Neymar, talvez nas favelas do Rio de Janeiro. Por exemplo, minha esposa tem um sonho. 2 sonhos, né? Um só. E eu tenho outro. Minha esposa tem um sonho de ir a Israel. Quem tem sonho aí? Levanta a mão. Minha esposa tem um sonho de ir a Israel. Eu disse para ela que agora eu pago, que baixou o preço, está tranquilo, está em guerra lá. Eu tinha o sonho de conhecer a favela da Maré. Alguém já ouviu falar da favela da Maré? Lugar tranquilo. Mas, irmãos, foi indo na favela da Maré que eu ganhei o meu carro. Deus quer nos usar, não importa onde estejamos. Ele escolheu te usar. E enquanto estivermos cantando essa canção, apesar de sermos quem somos, se você entendeu essa palavra, é óbvio, arroz com feijão, diante do grande pregador que os irmãos têm todos os dias. Mas se você entendeu que você é parte disso, que essa graça, esse favor imerecido dado a nós por Deus, e essa coragem é para que nós levantemos dos nossos bancos e venhamos a conquistar pessoas, terras. Guarde uma coisa: você só terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Sua vida, seu entendimento, seu coração, os teus bens, mas as suas ações para o Senhor. E os resultados que você tem procurado não estão em você, estão em Deus. E quando você busca o Senhor e como diz a palavra em inglês, I surrender, se entrega ao Senhor, é Ele que traz os resultados nunca imaginados por você. E Ele quer fazer isso nessa noite. Mas será que você quer receber? Essa canção fala disso. E se você se sentiu tocado, eu sou o primeiro a estar aqui à frente. Eu gostaria de orar por você nessa noite, por sua família. Porque é certo, Deus já te deu uma família que é cheia de graça e coragem. Não se importe com quem não vem, se importe com você. É hora de você olhar para você. Você sabe onde o calo está apertando. Você sabe como está a tua casa, a tua família. Não importa o que os outros pensam, importa é você. Deus te deu graça, coragem, e Ele quer fazer algo novo na sua família.
no ano de 2019, apareceram umas pedras nos meus rins. E eu fui tirá-las. Eu lembro que eu dava a cabeçada na parede. E aí fui para o hospital, deu a crise, eu fui para o hospital. E aí Deus lá no hospital disse para mim: Marcos, você vai ser demitido. Na época no hotel, eu ganhava de 10 a 15 mil por mês. E Deus falou assim: você vai ser demitido, você vai viver com 350 reais. Falei: que isso, Deus? Eu cheguei em casa e falei isso para a esposa. Ela falou assim: eu acho que você não tirou pedra do rim, não, você tirou pedra da cabeça. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes minha esposa falava: você é doido, você é pastor há 20 anos, você vai lá na frente mesmo. Só tem 4 anos, irmãos, que eu, mesmo sendo criado na igreja, uma vez embaixador, sempre embaixador, só tem 4 anos que eu entendi que ou eu vivo completamente nas mãos de Deus, ou eu vivo completamente certo da graça e da coragem que Deus me dá, dependente totalmente dele, ou eu vou continuar batendo cabeças, ou eu vou continuar lutando e nada vai acontecer. E aí eu lembro que minha esposa estava do meu lado, o pastor fez o apelo para crente. Ela: tu vai mesmo, tu é pastor há um tempão, cara, tu estudou no Seminário do Sul, tu teve quase, ela falou, nos pés de Gamaliel. Falei: vou lá, o meu calo tá doendo, eu sei o que é, pô. Irmãos, Deus quer usar cada um de vocês, na família de vocês, no bairro de vocês, na casa de vocês. Pode ser dentro da comunidade, como eu estive muito tempo. Agora trilhando outros caminhos, acompanhando o pastor Diego Bravin e tantos outros homens, príncipes dos batistas no Brasil, principais. Deus quer usar você, independente da idade que você tenha. Deus não pede a sua capacidade, Deus pede o seu coração. E se você dá a Ele o seu coração, não importando quem está do seu lado aí, quem veio na frente ou não, Ele te toma por completo. E Ele faz maravilhas, porque a glória, a honra é para Ele. Quero chamar o pastor Laô, por favor. E nós vamos estar orando, ele vai estar orando. Mas eu peço a Deus que os irmãos saibam de uma coisa. João 17 diz que Jesus já orou por cada um de vocês. E Ele já nos uniu em Deus. E tudo, irmãos, tudo que nós precisamos, mas tudo mesmo, está nele. A comida, a bebida, o emprego, porque nós não somos movidos por essas coisas. Nós não cremos na provisão, nós cremos no provedor. E tudo que nós precisamos está nele. Basta nós descansarmos. Lutas teremos, mas Deus é por nós. Deus é por nós. Deus, nós só podemos louvar e agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado a Deus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Obrigado porque o Senhor é o Deus que provê aquilo que necessitamos. O Senhor é o Deus que derrama sobre nós a Tua graça e a Tua coragem, para que nós possamos tomar posse da Tua palavra e avançar. Obrigado porque o Senhor é o Deus que tem guardado e sustentado as nossas famílias. Obrigado a Deus porque só o Senhor é o Senhor que governa, conduz, sustenta, provê, salva, cura, liberta. Por isso nós rendemos toda a honra e toda a glória ao Teu santo nome, porque Tu és Deus. Deus, neste momento nós clamamos ao Teu Santo Espírito,
que cele e confirme a tua palavra em cada coração dessas pessoas que estão aqui na frente. Que o Senhor derrame sobre eles a tua provisão, a providência. Que o Senhor toque exatamente naquilo que eles precisam, na demanda de cada família, na demanda de cada pessoa, porque eu sei que o Senhor sabe e o Senhor conhece exatamente o que cada um tem passado. E nós já te agradecemos por tudo que o Senhor há de fazer na vida dos meus irmãos, mas também através da vida dos meus irmãos. E assim nós rogamos o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus, o Filho, e as doces e poderosas consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre cada uma dessas famílias aqui à frente, sobre cada uma das famílias aqui na Tua igreja reunida, e sobre todas as famílias do Teu povo espalhada na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, querido. Dê um abraço em alguém e vá em paz para sua casa. Nos vemos no domingo às 9 da manhã.